Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você de casa a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente amo muito, que são robôs gigantes e robôs reais. Vocês sabiam que em algum momento da história do Japão teve uma batalha entre essas duas franquias? Sabia, Jeff? Você fala desse jeito, parece um negócio completamente astronômico. Você vê os robôs. Hoje em dia, lá em Odaiba, você pode ver mesmo, né? Que é verdade, né? Tem um unicórnio grandão lá, gigante. Lá. Não tá andando, mas ele tá ali, ó, estátua. Eu não sei nem se é Odaiba, na verdade, posso estar errado. Mas tem robô gigante sim, lá no Japão. Eu fiquei um pouco com medo quando ele falou que ama robôs reais, porque aí eu falei, ixi, amamos robô de briga, os robôs que ficam brigando. O Zumba lá, o robô que limpa a casa lá. O aspirador robô, tô com medo. Vou esconder o Alfredo quando você for lá em casa. Eu amo, e ele tem um aspirador que ele tem até nome em casa. Você imagina se ele não colocar o nome, gostasse tem que dele. colocar o nome. Sozinho? Você coloca lá no aplicativo lá, sozinho, meu amigo. Mas hoje a gente vai falar de um pedaço histórico dessas franquias no Japão, que é a batalha entre os super robôs e os real robôs. Né? A gente está usando o termo em português, mas é Super Robot e Real Robot, que são franquias que surgiram no Japão lá na década de 60. Né? A primeira acreditada de maneira oficial foi Mazinger, do Go Nagai, né? Ali em 1972, mas antes teve uma outra série, né, de robôs que, na verdade, assim, tem alguns pré-requisitos, né, que precisa ser atendido. Para ser um super robô tem que ser pilotado. Né? Um super robô tem que ser pilotado. Ali naquela época foi como eles delimitaram isso, porque em 56 já tinha tido um outro que era o robô elétrico Polvo, mas o mais marcante foi o Tetsujin 28 Go, né, de 1956, que também foi exibido aqui no Brasil. Foi um dos primeiros animes exibidos aqui no Brasil, como o Gigantor, né, na TV Tupi e na Record. Ganhou até uns remakes Gigantor, nos Estados Unidos, né? Saiu vários remakes, saiu live action, saiu um monte de séries e tal, mas o Gigantor era controlado por um relógio, né? Era controlado à distância. Não tem cockpit, né? Não tinha cockpit. E o Mazinger tem cockpit. E aí, nessa guerra, porque são citadas várias séries, eu queria citar uma brasileira. Tem uma série brasileira. Uma brasileira. Na Gazetinha, né, um jornal antigo, que era a Gazeta, dentro tinha um encadernado que chamava Gazetinha, que tinha várias publicações desse universo de cultura pop. Em 1938 publicaram Invictus, que era um robô gigante pilotado mexicano. Por quê? Mexicano, porque a Gazetinha trazia, né, vários encadernados, vários quadrinhos, inclusive Action Comics 1, o Superman foi lançado na Gazetinha. Né? Então, o que acontece? Eles trouxeram esse Invictus para cá, que foi criado pelo Lionel Guilhermino Pietro e Victaliano Leon. Lançaram tudo que tinha e aí acabou. Só que a publicação vendia muito quando tinha um Invictus sendo publicado. Então eles chamaram uma dupla brasileira, que é o Álvaro Moura, que eles usam o acrônimo de Aruon, e Messias Melo, e eles criaram Audaz, o Demolidor, que era uma releitura do Invictus, mas era isso foi em 1939, era um super robô brasileiro. Nossa. Aí, ó. E nesse período 38 e 39 é antes do Tetsujin 28 e antes do Mazinger, ou seja, o Brasil tava forte na corrida aí por um super robô, hein? Ele tinha iniciado, então, se veio antes. Cara. Eu tô achando que rolou um negócio então, chamado plágio. O Audaz aí. era um robô pilotado. Inicialmente, quem pilotava era Gregor, né? Que era o assistente do Dr. Bloom. E depois ele encontra um garoto prodígio, que é o Jack Ennis, que pilota junto com ele. Só que ele não tinha um cockpit, ele tinha um centro de comando inteiro dentro da cabeça. Mas era pilotado. Igual sempre. Vamos lá, né? Eles vão morar em algum lugar, né? Vamos lá. Tem que morar também, né? Então, o que acontece? Super robôs foram uma febre gigante no Japão, continuaram bombando, né? Teve Mazinger, teve Getter Robô, Dan Cougar, o Greiser X passou aqui como pirata do espaço, eu posso ficar falando um monte de nomes aqui. E o que faz um super robô? Um super robô. Basicamente os pilotos, porque os pilotos eles não são os aces, né, da corporação, eles são simplesmente jovens que têm o coração
o espírito que queima. Tem né? ki, né, esses robôs. Tem todos poder. têm ki, tem poderzinho. poderes e tal. Entendi. Os robôs normalmente são gigantes, né, maiores do que, né, você vê ele com grande destaque em proporção a uma cidade, por exemplo, às vezes a proporção até a galáxia. Gurren Lagann, se você tá querendo saber isso como aí. é a proporção, assiste lá o Gurren Lagann na Netflix. Eles são ou alienígenas, ou são mágicos, ou são construídos pelo avô do protagonista, que é esse Do Brasil. Você falou de alienígena, eu lembrei de uma discussão. dos Transformers, que são robôs, só que são organismos mais vivos. Mechas. O cockpit normalmente é uma alavanca Eles são super robôs ou ou uma robô? cadeira, basicamente, que a galera simplesmente senta lá E e puxa e vira puxa e encaixa ele no faz. cockpit. Eles têm poderes mais voltados para ki, rajadões, espadas e... Isso é um negócio que eu tinha dúvida. No geral, o cockpit desses robôs ficava onde? Na cabeça ou no peito? Depende, a maioria é na cabeça. Né? Você pegar, por exemplo, Não, não é Mazinger é isso. na O Changeman é no cabeça, o Getter robô é no Que peito. no pé, Cleiton. O Changeman tem... Que o Changeman são Ah, mas são eles não veículos juntam que as depois cadeiras. se juntam e vai Mas o tudo super robô pro também peito. pode se juntar? Pode. Não, eu digo, as cadeiras O dos Volt pilotos 5 é um não robô sobem. que junta O Changeman, eles não vão pro mesmo cockpit, Ah, então. É não. isso que eu tô falando. o Voltron, o Golaion favorito do Jeff. Golaion, 5 ah. leõezinhos mágicos que se juntam pra E eles formar vão um pro grande cockpit? robô. Não, os caras ficam aqui, ó, na perna. Fica aqui, ó. separado, né? Separado. O caso Voltron Então, fica separado. Os Power Rangers se unem, né? Sim. Eles vão tudo pro mesmo lugar. É. Outra Changeman coisa são os vilões, né? Que normalmente são um império do mal, com monstros bizarros e muita ênfase pra monstros bizarros. Tem que ser, porque né, mano? Vai lutar com são robô. monstros de tipos dos mais diferentes de todos, né? E aí o que acontece, cara? Depois de muitas séries dessa no Japão, e aí é uma coisa natural, essas séries, ao contrário de nós aqui que falamos com uma paixão absurda por esse conteúdo, o Japão trata esses conteúdos basicamente como ferramentas publicitárias para venda de brinquedos. Acho que tem um autor ou outro aí que tem a paixão de verdade. Acho que mais os mangakas, né? Esses produtos mais voltados para... Ah, mas imagina que todo mangaka quer ver ele em brinquedo, né? O seu- também, óbvio a que sua quer, criação, né? Óbvio, no Poxa. final das contas, o merchandise é a alma do negócio, Não é né, nem mano? pensando em vender, mas pensando em ter físico, uma criação dele. Imagina, assim. o cara, nossa, virou serializado. Aí ele virou um anime, ele falou, pô, eu quero bonequinho também. Poxa, cara, óbvio que sim, né, mano? Pô, E aí, da com hora. a queda, não só das vendas, mas a queda da audiência dessas séries também, ali em 1979, um senhor chamado Yoshiro Tomino resolveu que ele ia revolucionar o jeito que os robôs eram vistos, e ele cria uma série chamada Gundam, onde nasce o primeiro robô mais voltado para um robô real, um robô próximo da realidade. Curioso que na fantasia ele é super fantasia ainda, né? Tipo, É. sabre de luz e tudo, mas... E Ele aí é tem real. as suas inspirações em Star Wars, por exemplo, né? Mas que a o próprio temática Tomino- faz ele mudar, né? E a temática total. Então, o que faz um robô real ser real? Então, primeiro, os pilotos normalmente são aces, né? Eles são, com exceção de Gundam, tá? Mas os reais robôs em geral, É sempre assim, uma criança vez, né? é sempre um moleque que, tipo, manja muito, ou um piloto. Se você pegar Macross, todos eram super pilotos. Mas quando você vai pra Gundam tem uma mística que é o robô que escolhe o seu piloto. Então, tipo, o Amuro Ray, o Gundam permitiu ele pilotar, né? Então, o Amuro era uma criança e tudo mais. Mas os robôs são mais voltados para robôs de verdade mesmo. Construídos... São máquinas. São máquinas, construído por uma... Todos são máquinas, tá? O Super também, né? Mecha mesmo. Eu vou falar do Mechanical muito em breve, guarda aí o nome. Mas são robôs construídos por governo ou por empresas e normalmente eles são armas para resolver disputas, né? Não é um império do mal que tá vindo. Normalmente é uma facção contra outra. É o império do mal É. aos olhos de quem tá sendo invadido. O problema é que não guerras, são né? impérios, São são sempre. pontos de vista. Eles são armas para resolver exatamente, guerra, né? exatamente. Ao contrário do Super Robô, que é uma coisa quase sempre bem e mal. muito bem definido, bem e o mal, os Real Robots são meio, tipo, uma coisa meio cinza, assim, é uma organização aqui, outra ali, uma facção e tudo mais. O cockpit é complexo, com dezenas de monitores, alavancas, tem que calibrar, Eles tem não que fazer usam um nada, monte, eles só fazem assim, ó, mas tem que calibrar e e joga. tal e tudo mais. É isso. Os poderes são mais realistas, tirando a espada Vai laser. resolver. Mas eles usam normalmente rifles, eles usam normalmente granadas, Quer eles saber? usam Onde aqueles Metralhadora. Gundam guardam aquele monte de míssil que ele tá vendo? escudo, né? Macross arma tranca na é cabeça. real também? Real. Não Macross sai é aquele real. monte de míssil. É isso que eu quero É. saber.
E os vilões, normalmente, são outros robôs, tá? Tipo, a gente fala, são outros pilotos, são Rivais. Né? rivais. É legal, e- isso é bem legal. Exército inimigo. exército inimigo, tudo mais. Tem Code Geass, por exemplo, né? Que é muito mais trama política. As tramas políticas são super enraizadas na origem dos Real Robots, desde São o começo. máquinas de guerra, Os né? robôs, são máquinas de guerra. Não tem o que fazer. E aí, a gente tem, né, essas séries, eu vou dar vou contar um pouquinho do que vocês podem assistir aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil Até você que tem uma... bastante hoje em dia. Nossa, né? de Super Robô você tem Mazinger Z na Netflix. Que é o original. Você tem o classicaço com seus 90 e blau episódios. Não é tão fácil de assistir, já vou avisando. Mas Mas tá lá. a dica, legal. dica do Haterman pra vocês assistir, Gurren Lagann, Isso é incrível. tá na Netflix, completo. Voltou, legendado. né? Tinha Voltou, saído, tinha voltou. saído. Ele saiu e Então voltou. aproveita. Antes da gente fazer esse programa, eu fui lá e chequei se estava lá e está lá. Então, Igor Lagann é a melhor coisa que você pode assistir de mecha, tá? Recentemente Tipo, né? não recentemente, é a melhor coisa de todos os tempos. Não tem outra. Ah, alguém me apresenta outra. Eu desafio. Usa a hashtag Antimatéria na Cultura. Eu desafio você a me mostrar um desenho de mecha melhor que Gurren Lagann. Qualquer um. Gal Eu Gaiga. gosto de Pode Gurren vir. Gal Gagger é bom, mas ficaria em segundo. Gigante é Em bom, ficaria em segundo? terceiro. Provavelmente tem aí umas coisas. E Real Robots, então, tem um monte, cara. Na Crunchyroll tem 200 séries de Gundam pra assistir. Tem Code Geass na Disney Plus, Tem, Tem a velho. série nova americana de Gundam que tá na Netflix também. que você não precisa assistir. Ah, Você é foca legal. na japonesa, É outro ponto de Ah, mas vista. tem Gundam Hathaway. O Hathaway tá lá também. tá Tem lá na- Unicorn. É. Tem muita série. Iron Tem Blooded G-Gundam, Orphans, né? tem G-Gundam na Crunchyroll, tem Iron Blood Orphans na Crunchyroll, tem o Double Wall, que é muito bom. Então, assim, tem muita série legal. Haterman e Evangelho. Você adora falar disso. Evangelho é legal. Eu gosto também. É o bíblico. Gênesis, se você pegar a Bíblia e ler, é ótimo, leia, inclusive. Mas Evangelho não é nem Super Robô, nem Real Robots, tá? Segundo a descrição de Evangelion, ele é um Jinzo Ninguém. O que é um Jinzo É Ninguém, um humano gente? fabricado. Basicamente é um gigante humanoide artificial. Então, para ser um super robô, para se classificar nisso, ele tem que ter a parte mecha, que é a parte de mecânica. Mecha é um aglutinado de mechanical. O que você me diz da menina no quinto filme do Eva esterçando o robô que nem Muito da hora. com volante, assim. Já podia dirigir caminhão aqui no Brasil. Já. Cara, isso. acho que a cena mais legal daquele anime é ela esterçando Mari. o robô. A Mari, É. exatamente. E aí tem um outro ponto legal que, ao longo dos anos, né, a gente tá falando aí de séries que de 60, 70, 80, 90, algumas coisas se misturaram, né? Alguns robôs reais passaram a ter poderes como os super robôs. E os super robôs foi uma febre que não voltou mais como foi antigamente. Você teve o Grandizer recentemente, né? E você teve o Voltron da Netflix, que é uma releitura verdade, do sim. Voltron Fez clássico. sucesso na Netflix. Fez, né? Fez fez. sucesso, 7 temporadas e tal, mas Eu ele acho não um dos voltou. primeiros animes. É. Ele não voltou com a força, por exemplo, que Gundam, que sai todo ano, né? Code Geass que continua saindo. Mas foi uma boa apresentação pro Vira e mexe, Ocidente. Foi. Vira e mexe, aparece algum outro desenho, tipo Aldenoa Zero, de Super Robô, de Real Robots, assim. Mas os poderes começaram a ser, né, incorporados nos Real Robots. Você tem o G-Gundam, que é basicamente um É um super. Mobile Fighter, ele é um super robô dentro de um robô normal, inclusive G-Gundam comemorando 30 anos esse ano. Jogando é bem né? legal. E outros Gundams, né? O Double Wall, que você tem o Setsuna como um Innovator, que é um personagem que tem poderes. O Kira no Gundam Seed, que tem o Seed, né? Que são poderes também. Então tem bastante coisa e todas essas séries aí disponíveis para vocês assistirem. E aí tem um panorama geral aí da explicação do que é o super robô e o que é o real robô, o robô real. Vou manter para não confundir vocês. Então, ó, a gente agora vai para um rápido intervalo. Na sequência tem Cardcaptor Sakura e a gente volta para falar para vocês sobre Super Robot Wars, o jogo que coloca toda essa galera junto. Voltamos já. Voltamos com Antimatéria agora para falar do maior crossover de robôs de todos os tempos, que é Super Robot Wars. No Japão, chamado Super Robot Wars, Super Robot Taisen.
De guerra. Né? De guerra, né? Que é uma tradução literária. Jogo que nasceu no bom e velho Game Boy lá em 1991, Jeff. Você jogou? Nossa, não, a primeira vez que eu vi sobre Super Robot Wars foi no Nintendo 64, eu acho. Não teve nada. Assim, que eu tive contato, joguei bastante dinheiro, foi no 64. Não entendia metade das coisas, não sabia o que estava acontecendo. Um monte de situação, mas eu lembro dele. Mas do Game Boy não lembro, mano. Acho que o primeiro contato que eu tive foi no Super Nintendo, com uma ROM traduzida de fã. Ah, pelo menos já tá Que eu peguei e falei, traduzido. uai, isso aqui parece ser legal. E aí tava em inglês já e tal. Mas eu não conhecia, porque a gente não tinha acesso, tinha né? acesso. E é muito robô, né, mano? Era É muito tipo- robô, então eu não conhecia ninguém ali. Então, Não, mas era muito legal. É legal porque, assim, você imagina pra quem tinha acesso lá, né, em 91. Em 91 a gente não tinha nem internet, gente. Não, tinha que depender de um. A Nossa, gente tinha, tipo, umas ROMs perdidas do amigo por que aí. morava no Japão. E é isso aí. E basicamente era pegar as franquias que fizeram um sucesso absurdo lá na época. Então você tinha, por exemplo, Gundam vs Mazinger, que pra gente nunca não chegou na época, então, né, não é como é na Itália ou na França, que esses animes Chegaram cedo, né? cedo e viraram febres. Pô, eu fui pra Alemanha e eu achei um Duke Fleet, que é do Grandizer, feito especialmente pra Europa, uma linha europeia, assim, um boneco lindo, assim. A Grandizer. E que fez muito sucesso. Aqui nem passou. E assim, nem veio nenhum streaming, a versão nova que acabou de passar lá no Japão, cara. Então, assim, Mas aí fez muito sucesso e cresceu aí ao longo dos anos, né? Como vocês podem imaginar, com centenas de robôs de todos os tipos de franquia que vocês imaginam. E a gente tá falando isso porque a Bandai Namco acabou de anunciar Super Robot Wars Y, né? Que é uma continuação aí, né? De certa maneira, Super Robot Wars é uma série meio anual, assim, não vou dizer todo ano sai um novo, mas Quase de 2 em 2 anos. É, tá? acaba Se parar tendo pra uma nova porque, versão aí. Saiu o X, o V e o T e o de 30 anos nos últimos anos. exato. E aí eles E vieram... antigamente eles tinham algumas franquias rivais, né? Eu não sei se Ace, você lembra de Ace? Another Century Episode. Saiu pra Play 2 e tal. Foi um segundo grande contato que eu tive com o jogo, porque tinha essa questão de montar tudo e tal, e eu lembro que ele era parecido, mas ele era mais voltado pra um Armored Core, sabe? Sim. Só que com robôs conhecidos. Sim. Aí tinha um monte de robô famoso, mas era mais Armored Core do que o RPG que é o Robot Wars. Né? Não, então, e aí o que acontece? Super Robot Wars começou a ganhar um certo destaque a partir do Z. Porque o que acontece? O Z foi o primeiro lançado, já tinha saído um OG, né, traduzido O OG, em inglês, é verdade. mas o Z foi o primeiro lançado simultaneamente já com legenda em inglês. E no Steam Né? também, né? E aí no Steam, porque até então eu tinha que... No Steam, Jeff, se eu não me engano, foi a partir do V. Do V? O Z, eu ainda comprei ele na loja da Malásia. Eu lembro que você fazia esses trâmites Porque por causa tinha- da versão internacional. Porque só tinha as versões internacionais nas lojas asiáticas. Mas então eles gente passaram tinha a que comprar traduzir, lá, né? Na loja Malásia tinha a versão em inglês, né? Você conseguia jogar em Isso, inglês. e aí você conseguia jogar em inglês. Eu joguei a maioria do Super Robot Wars em japonês. Era um par com algumas missões, porque a gente vai falar de jogabilidade já, mas tinha algumas missões que tinham que ter o- objetivos tem que ter a- específicos. Tem que ter um E guia, aí mano. a GameFAQs salvava a gente. Exatamente. Pra traduzir, né? Mas bobear, o Anderson tem umas rúpias guardadas na loja da Malásia. Umas Ah, rúpias, eu é tenho, verdade. eu tenho. Pior que eu tenho guardado. Todo jogo de mesmo. Tokusatsu tem que pegar lá, né? Todos, eu peguei o Kamen Rider Build lá também, é o último que eu peguei. Então, os últimos que saíram, né, foi nessa toada de lançamentos, eu vou falar das séries principais, porque aí foram ramificando várias séries. Então, você tem o Super Robot Wars Alpha, que é uma série que esporadicamente eles lançam algum Alpha novo. O OG, que é de Original Generation, que esse não tem quase robôs diferentes. Eles têm robôs que se fecham dentro da franquia mesmo, Que criados são os criados pros jogos. para os né? jogos mesmo. Teve anime disso É aí, né? engraçado que Tem. OG é mais referência a Old Gangster, né? De velha guarda, então seriam robôs antigos clássicos, mas na verdade não. De Original Generation, de só peça única que só saiu no jogo. Né? Aí você tem o Z e esses três últimos que eu falei, né? O V, o X e o T. E aí o Super Robot Wars 30, que é o de 30 anos, né? Tem alguma que comemora explicação os 30 anos. Por esses nomes bizarros? Só letras mesmo. Esperando alguma coisa. Só É letras muito mesmo. prático, é muito E prático. aí é legal que, por exemplo, o Super Robot Wars ele também serve para os autores contarem histórias que foram planejadas, mas que nunca saiu do papel. Por exemplo, o Gal Geiger, que é
é uma franquia que a gente vai vir a falar em algum momento no programa aqui, que eu vou trazer isso, que é uma franquia alternativa aos Transformers, que são basicamente Transformers, só que feitos pela Sunrise em participação com a Takara. Ele tem uma continuação dentro do Super Robot Wars. Olha aí. Depois da série que termina e tal, isso foi planejado várias vezes, mostraram vários sketches, os autores vieram, falaram, os dubladores falaram, mas nunca saiu, só que aí no Super Robot Wars eles fizeram literalmente o epílogo e a continuação inteira ali pra você jogar. Mexeu com muitos fãs, né? Porque Gal Gaga era uma série muito famosa no Japão, né? Infelizmente pra cá não veio. Mas é bem famoso. E aí o Super Robot Wars Y, tá todo mundo brincando com o que é o Y, já que o Jeff tocou no... Então, Algumas pessoas estão falando Que que é era o T? Ike-Brasil. mas o que era? Não tinha? O T T. é Thanks God It's Friday. O T é disso. Eu vou até procurar depois com calma esse tema pra saber, mas assim, o Y tem gente falando que é de Yggdrasil, outros que é de Yakuza. Pronto, Yakuza. Mas ninguém sabe. O que a gente Nem na sabe... vida real, o Yakuza tá mais na moda. Os caras mandaram um Like a Dragon na vida real lá, você viu, né? Os caras acabaram com as marcas. Aleatório esse papo, mas acabou a Yakuza no Japão. É isso. E aí, o jogo tá lindo. Os gráficos 2D e meio lá, com as animações assim, bonitos. Chegaram assim, vou falar pra vocês, eles estão chegando no nível dessa animação do Super Robot Wars que é melhor do que alguns animes antigos. Eles são sempre em SD. Então, eles são SDs no combate, mas quando tem os golpes especiais, eles viram as formas adultas, né? Adultas. O SD também a gente chama carinhosamente de Tibi, que é criancinha, Super Deformed, né? Essa ideia de Super Mas os pilotos não são Tibi, eles são normais. Não, são normais, só que os mostra robozinhos. sempre a cabine dentro, exatamente, né? Você mostra exatamente. o cockpit. É porque como é um jogo de... É um RPG estratégico, então você vê eles pequenininho no mapa e a quantidade de quadradinho que você pode andar pra atacar o inimigo, né? Isso é dependendo do robô que você tá usando. Sim. Se é nave, se é Valkyrie lá. E eles gastam uma grana, tá? Porque eu vou falar, só de dublador ali dá o orçamento do jogo. Porque o jogo em si, vamos combinar, vamos lá, é bem ok, simples. é bem simples. Mas orçamento, o orçamento de dublador dublagem e música, hein? e direitos autorais de música, Mas exatamente. será que eles só não pagam os direitos conexos lá porque deve estar tudo gravado há não mil é assim anos que ali? funciona, mas mano. é caro. Eles devem fazer Não, tudo sim, de Mas mesmo novo, que eles pô. paguem, deve ser caro. É que tem muita coisa que eles devem reutilizar dos jogos, né? Você vai falar isso pra um dev, os caras, a gente não reutiliza nada, a gente grava tudo de novo. Ninguém vai falar que reutiliza nada de outro mas jogo. E a aí, gente Game sabe Freak, a verdade. Game a Freak, gente eu sei sabe. que você faz isso com o Pokémon desde a sexta geração. Mas ele vai falar que ele grava o Pikachu, ele pega o Pikachu no mato, Mentira. grava ele toda vez. No mato, pega ali no mato. Exatamente. Mas, e aí você tem, como o Cleiton falou, um jogo de estratégia, né? Basicamente é um tabuleiro que você vê meio de lado, assim, meio por cima, né? Com o crossover de todas essas franquias. Então, você tem os vilões do Mazinger, você tem os vilões do Gundam, você tem os vilões do Gator Robô, você tem os vilões do Code Geass, e aí vai juntando tudo isso, e aí... Fala, que aí depois eu falo do desenvolvimento. Tem uma referência, tipo, você saber de onde são esses robôs, você saber possíveis interações entre eles, muda alguma coisa? Facilita a sua vida? Você, pô, esse piloto que eu tô aqui, ele não se dá bem com ninguém na série dele, mas eu acho que eu vou colocar ele junto com essa pessoa, porque talvez... Tem histórias paralelas desse jeito? Tem histórias paralelas, tem um lance de você criar laços, tem personagens que não se dão Essas bem. coisas não dá pra regravar. E eu falo pra né? você, tem um Talvez. Super Robot Wars, um Alpha, eu não lembro qual, aí isso é mais pra quem é fã mesmo, que tem é uma das primeiras participações do Evangelion, né? Evangelion participa do jogo e tal. É verdade, não é sempre, né? Mas Não é sempre, as franquias mudam de jogos pra jogos, mas é uma participação do Evangelion, e aí tem a Helena, que é o interesse do Riero, do Gundam Wing, ela é raptada por um anjo, e o Riero precisa do Shinji pra salvar ela, porque o Eva é o único que consegue atingir os anjos. Sim. Né? E aí o Riero vai atrás do Shinji, e o Shinji tá todo emo, como sempre, né? Entra no robô, Shinji! Eu não vou entrar no robô. Ele dá Entra no robô. ele dá um tapão no Shinji e fala, moleque, você vai lá, senão eu vou te matar. Aí aparece todo o elenco de apoio do Evangelho, falando, não, ele vai lá. Ele vai fica te matar tranquilo, mesmo. Ele parece todo porque elenco de se apoio. Fala. Tem que chamar a ele vai Asuka, te pô. matar A Asuka mesmo. ia ajudar ele rapidinho. Porque tem que ser o Shinji, cara. Não, e aí tem sempre esses direcionamentos. Então, você pega, por exemplo, o Domon,
com o robô daquele Gun Frontier. Quem é o piloto principal do Gun Frontier? Eu não me lembro o nome que foi agora. O Van, o Domon e o Van, sim, eles interagem muito, porque o Van, ele é meio, tipo, fica fugindo de cidade em cidade, ele fica indo, no próprio Gun Frontier, ele fica indo de um lado pro outro. Gun vs Sword, né? Gun vs Sword. Gun vs Sword, desculpa, porque são muitos nomes de robôs, mas o Gun vs Sword, o Van, ele fica andando de uma cidade pra outra e tal, meio fugitivo, e o Domon simpatiza com a causa dele. Aí, tipo, ele tá num bar bebendo e o Domon tá no bar bebendo junto, no mesmo bar. Rola uma luta e os caras se juntam na luta. Tem que ter a luta. Então tem muito esse laço, eles começam a colocar esses pilotos assim de um jeito. O Kabuto já adotou o Shinji uma vez, em uma das séries, fala pra Misaki lá, fala, mano, esse moleque aí, ele não é piloto, então eu vou cuidar dele aqui, senão ele vai... Mas ele não é mesmo, vai acabar não tá errado. Na luta e tal. Até o final da série ele não é um piloto. Mas voltando pro desenvolvimento dos robôs, então você tem, assim, dos super robôs, você tem toda uma... É um pouco complexo o jogo, porque você, na medida que você vai passando de níveis, você tem pontos de habilidade pra você distribuir, deixar o robô mais forte, deixar o piloto mais forte. Você pode até fazer brincadeiras de trocar os pilotos de robôs. Ah, pode? Pode. Isso Só que aí, bom. tipo, às vezes o piloto não tem familiaridade com aquele, então o desempenho do robô diminui, não dá tanto dano, ou ele não consegue diminui a quantidade de quadrinhos que ele pode andar. Legal. Tal. Então, assim, tem uma série de peculiaridades do jogo, é bem divertido, ele tem uma história maior, né? Então, você tem uma história maior que começa a acontecer e aí eles começam a diluir as histórias das franquias dentro disso e cruzar as franquias pra, em algum momento, você enfrentar esse último grande vilão. Porque geralmente eles sempre criam um piloto homem e um piloto mulher que vai ser que você. É o original, sim. Original que vai ser você que vai interagir com os outros pilotos. Os outros pilotos Faz sentido. dos vai animes. Montar sua party Exatamente. E tudo mais. E sempre tem os mechas originais também, tá? São bonitos ou não? Oi? Tem algum autor por trás ou... Tem. Normalmente Normalmente ou eles convidam algum autor novo ou tem os autores do OG que acabam se trocando. Porque o OG são vários autores diferentes criando vários robôs, né? Inclusive o Marcelo Bari. Isso que eu ia falar. O cara tá sempre uma das lendas. coisa. Shoji Kawamori já trabalhou e tal. E falando em Shoji Kawamori, que é o criador do Macross, robôs inéditos do Super Robot Wars Y. Então a gente vai ter o Gundam The Witch from Mercury, né? A primeira temporada, a Soleta Mercury mega já tá, bolado, né? Lá, Majestic Prince, né? Já teve o filme, mas agora tá vindo como a série. Macross Delta, né? O Passionate Valkyrie, que é um filme, né? Do Macross Delta. Achei caidaço, porque o ataque especial dele é mísseis. Mas é sempre, ué. Mas são muitos. Mas que os outros é muito mais legal, cara. É que são muitos mísseis. Não, para. E o Getter Robo Arc, que teve um anime recente em CG, que é o mangá desenhado pelos mesmos autores daquele mangá do Ultraman, que foi adaptado pela Netflix, que é muito bom. Também vai fazer aí a sua primeira participação na série. Será lançado para PlayStation 5, para Switch e também para Steam em inglês e japonês. Tem uma data para ele? Não, esse ano. Só falaram 2025 e o cast ainda não está completo. Então, provavelmente vão anunciar mais 50 mil robôs. Normalmente tem bastante. Para participar. O G-Gundam tá, né? Já o Heart, acho que foi ano passado, né? O Heart foi o ano passado, no de 30 anos. E eu acho que esse ano deve vir de novo, porque o anime vai estrear, né? Pode ser. Ainda não anunciaram, mas tem alguns que eles sempre colocam. Então é certeza que algum Mazinger vai ter, ou o Z, ou o Kaiser, sempre entra. ou o Gundam, o primeirão, ou o Double O. O G-Quicks também pode ser que venha, né? Pode ser o G-Quicks, pode ser. G-Quicks. Daí é legal que você olha, né, o katakana é G-Quacks, para literalmente, né, o jeito que tá escrito. Mas o papo tá super bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse mundo de super robôs e real robôs. Eu vou errar esse nome várias vezes, porque eu fico misturando português. Robôs reais. Super robôs e robôs reais. Super robôs e robôs reais. Não esquece de usar a hashtag Antimatéria na Cultura para comentar com a gente. Se você curtiu o programa de hoje, se você não segue a gente ainda, tem o QR Code aqui. Tira foto aí assistindo o programa. Marca a gente lá no @coantimatéria, que a gente vai sempre compartilhar. A gente vai ficando por aqui e amanhã tem mais Antimatéria na TV Cultura, beleza? Até mais!